Paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, neste 29 de março de 2023, quinta-feira. Vamos gravar mais esta aula depois de muito estudo sobre essa questão, sobre essa matéria de liderança qualificada para a igreja, do curso básico de teologia do Dr. Charles Ewing, liderança qualificada para a igreja, tópico 73, a necessidade de liderança. Vamos orar. Senhor Deus, abençoe esta gravação desta aula do curso básico de teologia, Ministério Igreja Nosso Senhor Jesus Cristo, que fala Alf, e nossos ouvintes. Amém. Sejam quais forem as preferências de uma pessoa ou organização em relação a tipos de líder, ninguém pode negar que a liderança era considerada necessária pelas igrejas do Novo Testamento. Lembre-se de algumas questões. Logo no início, a vida das igrejas fundos de assistência foram enviados de Antioquia para os presbíteros nas igrejas da Judéia, Atos 11, 29. Então, os discípulos, cada um segundo as possibilidades, então eles socorreram na Judéia, onde se tinha grande luta dos apóstolos com os antigovernos anticristãos, que já tinham causado algumas vítimas. Paulo indicou presbíteros quase que imediatamente após fundar as igrejas em sua primeira viagem missionária, Atos 14, 23. Já na primeira viagem, Paulo já adotou o sistema de presbíteros ou anciãos nas igrejas de Psídia, Lídia, Icônio, Derbe, Lista, na Ásia Menor. Presbíteros e diáconos aparecem como elementos comuns na vida de várias igrejas, Atos 20 e 17, Filipenses 1, 1. Aos santos que estão com bispos e diáconos em Filipos, com a saudação inicial da Epístola aos Filipenses, fala em bispos ou presbíteros, ou anciãos. Paulo parecia considerar os líderes uma necessidade para o funcionamento correto das igrejas, Tito 1,5. Essa é a famosa passagem sobre a ordem na igreja, das lideranças, deixei em Creta para que pusesse em ordem o que ainda faltava. Então, aqui também é uma indicação de bispos, supervisores de presbíteros ou anciãos, supervisores de líderes. Liderança é um dos dons espirituais, Romanos 12, 8. Romanos 12, 8. Se tens o dom de liderança, faça-o com zelo. Se tem misericórdia, com alegria. Então, Paulo define como um dom, esse do Espírito Santo. Exercido nas igrejas locais, Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos líderes que ensinam a palavra. Então, a liderança está associada com esses cargos de presbíteros, diáconos, pastores. E os tipos de líderes agora nós vamos ver. Então, a necessidade de liderança é uma necessidade de ordem, de edificação, uma edificação com ordem, com forma. Deus é espírito, mas ele se manifesta na igreja com formas. Os tipos de líderes, todos concordam que havia pelo menos 2 tipos de líderes nas igrejas do Novo Testamento, presbíteros e diáconos. Porém, nem todos concordam que ambos são necessários hoje, por isso nem todas as denominações utilizam essa divisão. Muitas vezes os presbíteros são chamados de anciãos e biblicamente equivale aos bispos. Tem se comentado, por exemplo, pelo fato de Paulo ter mencionado somente presbíteros. Tem aqui uma polêmica, Tito 1, 1 Timóteo 3, se alguém deseja episcopado, algo excelente. É igualmente verdade que ele escreveu sobre presbíteros e diáconos. Tampouco existe consenso sobre quantos presbíteros cada congregação deve possuir, mas provavelmente todos concordam em pluralidade de diáconos. Por exemplo, Estevão Batista, congregacional, o único pastor da igreja ocupa o cargo de presbítero, enquanto no sistema presbiteriano, federativo, o pastor é apenas um dos diversos presbíteros. Então a igreja presbiteriana tem uma noção de concílio, ou sínodo de presbíteros ou pastores. E a igreja batista, ela tem uma ideia de congregação. Ele é a autoridade de liderança daquela congregação que é autônoma. E às vezes se unem em congressos. Uma questão mais básica é se existe ou não um terceiro tipo de líder, os bispos. Essa palavra é usada uma vez para falar de Cristo, 1 Pedro 2, 25. É usado uma vez para falar de Cristo, 1 Pedro 2, 25.
Então, nessa bispo, só Paulo se refere a Jesus Cristo. Em todas as outras, refere aos líderes humanos das igrejas. Que bispo e presbítero referia-se ao mesmo grupo parece claro pelas seguintes razões. Paulo comissionou Tito a indicar presbíteros em cada cidade discreta e imediatamente os denominou bispos. Tito 1:5-7, ou presbíteros. Quando Paulo convidou os presbíteros da igreja de Éfeso para se encontrar com ele em Mileto, chamou de bispos supervisores. Atos 20:17-28. Ele também reconheceu que uma de suas funções era pastorear as pessoas. Ele mesmo, Paulo, se chamava de pastor. Quando Paulo enumerou as qualificações para bispos e diáconos, 1 Timóteo 3, não mencionou os presbíteros, embora saibamos por 1 Timóteo 5:17 que a igreja possuía bispos. Isso seria muito forte indicação de que a nomenclatura bispos e presbíteros refere-se ao mesmo grupo. 1 Timóteo 5:17 é uma referência a presbíteros honorários, pregação e ensino. Então, Paulo não omitiria presbíteros se realmente existissem 3 tipos de líderes: presbíteros, bispos e diáconos. Portanto, as Escrituras é favorável à semelhança entre bispos e presbíteros. Alguns defendem que os bispos eram o terceiro tipo de líder, que citou apoia a autoridade exercida por Tiago sobre o concílio em Jerusalém, Atos 15, e porque é dito que Timóteo e Tito serviram respectivamente como bispos sobre as igrejas de Éfeso e Creta. Contudo, Inácio, 115 depois de Cristo, foi o primeiro a distinguir bispos de presbíteros, um dos pais da igreja. Inácio, como 3 tipos distintos de oficiais no seu livro Ad Esmirna. O fato de ser preciso haver bispos estava ligado a várias necessidades de preservação da unidade da igreja, garantia da continuidade da fé apostólica e mais tarde a existência de um canal humano para ministrar a graça divina. Então o bispo seria mais um intelectual da igreja regional. E o presbítero seria mais o pastor da igreja local. Em resumo, a evidência aponta para apenas 2 tipos de oficiais na igreja: bispos presbíteros ou presbíteros supervisores e diáconos. Distinção entre dons e cargos. Então nós podemos ver que o bispo ele tem uma noção de preservação da doutrina, da unidade, da representatividade da igreja universal. Por isso há alguns que acusam algumas denominações de não valorizarem, não validarem a unidade espiritual da Igreja Universal. Distinção entre dons e cargos. É comum haver confusão entre os dons que Deus concede na vida de um cristão e os cargos que ele pode ocupar na organização da igreja. Então, estamos falando de cargos: presbíteros, bispos, diáconos, pastores. Mas pastorado é um dom espiritual, enquanto pastor é um dom espiritual. Enquanto pastorado, na eclesiologia contemporânea, é um cargo ocupado pelo líder principal de uma igreja congregacional, especialmente sistema congregacional. Porém, vejamos alguma diferença importante entre dons espirituais e cargos. Dom versus cargo. Uma pessoa pode ter certo dom espiritual, mas não ocupar um cargo na igreja local. Então, isso pode incluir até mulheres, outro gênero. Na verdade, isso acontece com a maioria dos crentes. Eles possuem dons, todos nós, crentes, temos que ter um dom, pois nós não somos inúteis na obra de Deus. Os presbíteros ensinam e governam, e os diáconos devem exercer o dom de serviço, Romanos 12:7. Os presbíteros é a função de liderança, ensino e governo. Assim, a pessoa portadora de dons pode não ocupar um cargo, mas quem ocupa um cargo também precisa possuir dons. Então é preciso, claro, vamos ver depois a lista dos dons, das capacitações desses ocupantes de cargos da igreja. Questão de gênero, homens e mulheres. Os dons são concedidos tanto a homens quanto a mulheres, mas os cargos mais importantes da igreja devem ser ocupados por homens, segundo as Escrituras. O único dom não concedido às mulheres foi o de apóstolo. Deus, porém, concedeu os outros dons porque encerrou esse dom de apóstolo. Deus, porém, concedeu os outros dons tanto a homens como a mulheres. Então é como o dom profético. Os profetas encerraram até João Batista. Não há profecia, mas os profetas, vamos dizer assim, do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, ou seja, a aliança da lei mosaica. Mas os profetas da geração de Melquisedeque continuaram sempre, e continuarão para sempre. Deus, porém, concedeu os outros dons tanto a homem como a mulher. Até mesmo o dom de pastor pode ser exercido por mulheres. Os principais cargos das igrejas foram ocupados por homens no Novo Testamento.
É uma tradição do Novo Testamento. E isso é perfeitamente claro, porque tanto os presbíteros como os diáconos deviam ser maridos de uma só mulher. Nenhuma mulher poderia preencher esta qualificação. Dentro e fora da igreja, os dons espirituais, de dentro e fora da igreja. Característica da jurisdição dos dons. Os dons espirituais podem ser exercidos dentro e fora da igreja local. Os cargos de respeito apenas à igreja local. O dom de evangelista, por exemplo, pode ser exercido dentro e fora da igreja. Presbítero e diácono, por outro lado, funciona apenas no contexto de sua comunidade local. Então, esses cargos, presbíteros, bispos e diáconos são da igreja, mas o bispo tem uma representatividade maior para o mundo exterior, como representante da igreja. Bom, esse foram o tópico 1, 2, o necessidade de liderança, o 2, tipos de líderes, o 3, distinções entre dons e cargos. Falta para encerrar esta parte do curso da aula 73, o tópico presbíteros, 4, o tópico 5, diáconos, diaconisas e curadores, 7 tópicos. Então vimos 3. Na próxima parte desta aula do tópico 73, liderança qualificada para a igreja, vamos ver os demais tópicos, partindo de presbíteros, diáconos, diaconisas e curadores. É um tema árduo, espinhoso, tive que estudar muito para poder falar sobre essa aula, mas é muito compensador nós termos essa noção nas denominações diferentes e nas hierarquias diferentes da Igreja Católica. Por exemplo, tem bispos, nas igrejas neopentecostais tem bispos e algumas até apóstolos, né? Patriarcas. É um absurdo ter patriarcas, não faz sentido. Apóstolos minúsculo, tem algum sentido, testemunhas, né, de Cristo. Todos nós somos apóstolos minúsculos. Mas apóstolo maiúsculo se encerrou com os 12. E como Pedro fez no seu discurso, elegeu então Matias para substituir o traidor Judas. Isso que nos falou, Alfa. Então, se você quer fazer parte dessa igreja, ainda não aceitou, não fez sua fé, faça-o agora, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sua redenção e sua justificação, pela ressurreição em Cristo, será salvo a vós e a sua família, você que nos assiste. Esse que vos falou, Alfa, oferecimento mistério Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e o World Ministry for Jesus Anointed Church. Abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, as consolações do Espírito. Amém.